Boa noite, igreja. Eu estou fazendo uma bagunça aqui porque a gente vai dar os recados no final, mas tem um que eu preciso dar agora, que no final de semana passado, esse abençoado do nosso pastor estava de aniversário. E aí nós estamos fazendo uma baguncinha santa aqui para poder cantar os parabéns para ele. E eu gostaria que o pastor Décio viesse aqui, por favor, para orar pelo nosso pastor André, por favor. E nós temos, cadê? Mais uma coisinha, vem cá, por favor. Uma lembrancinha em nome da igreja para o nosso pastor. É com vocês, senhores. Amém. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá. Vamos abençoar nosso pastor pelo seu aniversário, fazer uma oração. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua provisão sobre nossas vidas, para nós, Senhor, pelo pastor André, Pai. Teve o aniversário, Senhor, que tem sustentado ele até ali, Senhor, e continuará sustentando, Pai. Guarda a vida dele, Senhor, sua família, em nome de Jesus. Também dá sabedoria, paz, entendimento cada vez mais, Senhor. Ó Deus, e também direção, Senhor. Ó Deus, para o rebanho no qual está direcionado, Senhor. E nos dá, Senhor, a sabedoria também de entendê-lo, Senhor. Ó Deus, a cada dia, Pai. Em nome de Jesus. Assim nós abençoamos, ó Deus, o pastor André. Ó Deus, pelo seu aniversário. Parabenizamos ele e damos graça a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Assim é bom começar a pregação, né? Inclusive eu estava pensando em fazer aniversário mais vezes por ano, né? Então assim, que quando o pastor aparece com uma camisa nova assim no culto, é porque é presente. É porque ganhou, né? Então eu não vou aguentar chegar em casa para ver o que eu ganhei, tá? Espera um pouquinho aí, tá? Vocês não querem saber, né? É um pijama? Eu ganhei, como todo ano, eu ganhei caneca esse ano, né? Xícara, meia. E olha aqui, ó. Olha a cor. É cor de ovelha, né? Obrigado, queridos. Sabe que eu ganhei 3 camisas dessa cor esse ano? Essa camisa foi o irmão da igreja dando presente, certo? Essa aqui a igreja me deu. E eu ganhei mais uma polo que eu estava usando esses dias da mesma cor. Está declarada que é a cor do inverno 2025. Obrigado, queridos. Eu sempre digo, eu não mereço, mas eu gosto, né? Eu gosto de ganhar presente. Queridos, mãe é mãe, né? Sempre, em todo tempo, mãe é mãe. Queridos, isso parece óbvio, mas ser mãe vai muito além do que gerar um filho, do que amamentar. Ser mãe é amar, é participar da vida dos filhos sempre. E talvez a tua mãe não tenha te contado, mas ela chorou por você. Talvez sua mãe não tenha te contado, mas ela passou noites em claros, observando você enquanto você dormia. Talvez a tua mãe não tenha te contado, mas ela queria aquele último pedaço do bolo e deixou para você. Então, talvez você não saiba, mas sua mãe também teve medo. Talvez você não saiba, mas a sua mãe sente falta da sua ausência. Talvez ela nunca te contou que o teu choro cortava o coração dela. Então, mamães fazem um ótimo trabalho, amém? Mas tem dias que apenas elas estão cansadas. Elas sabem que não são perfeitas.
Porém, mãe é mãe todo o tempo. E sendo mãe, quando o filho está bem, a mãe está. Quando o filho está feliz, a mãe está. E quando o filho está triste, a mãe está triste. Queridos, então, toda mãe quer o melhor para os seus filhos. E mãe é alguém que não só deseja o melhor para os seus filhos, mas ela faz de tudo para que os seus filhos alcancem esse melhor. E por isso, no Dia das Mães, a gente sempre prega uma palavra de Deus, mas sempre menciona algo relacionado às mães, mas que serve para os papais também. Amém? Amém? Amém. Senão só as mães vão receber a mensagem aqui, né? Mas é para todo mundo, tá, gente? Então, queridos, hoje nós vamos ver uma história que Mateus conta, lá no capítulo 20, onde ele conta de uma mãe que se aproxima de Jesus e faz um pedido para Jesus. Um pedido que ela queria para o seu filho, para os seus filhos, o melhor, né? Mateus 20, a partir do versículo 20. Mateus 20, 20. 20 até o 28. Diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se lhes fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando eu olho para essa mãe, eu penso que essa mãe não era muito diferente das mães de hoje. Tem gente que pensa, mas é nos tempos bíblicos, é tanto tempo atrás, outra cultura, outra época, mas o nosso coração continua o mesmo. O coração humano é o mesmo. E assim como as mães de hoje, as mães daquele tempo também queriam aquilo que aos seus olhos era o melhor para os filhos. E como essa mãe pensava? Ela era a mãe do Tiago e a mãe do João. Alguns teólogos dizem que o nome dela era Salomé, fazendo uma relação com outros textos. Esse é o texto correlato de Marcos 10 também, que seria Salomé, irmã de Maria. Então seria Tiago e João seriam então primos de Jesus, se isso estiver correto, mas não vamos dar ênfase em nome, porque nesse texto não está dizendo nome, mas diz que é a esposa de Zebedeu. Mas essa mãe aqui, ela queria o melhor para os filhos. E o que ela pensava como mãe? O que as mães pensam dos filhos? Os meus filhos são os melhores. Os meus filhos são os mais inteligentes. Os meus filhos são os mais lindos. Os mais especiais. Qual é a conclusão? Os meus filhos merecem o melhor. Quero o melhor para os meus filhos. Como toda mãe, como as mães hoje também. Essa mãe pensava assim, e ela pensava: os meus filhos são tão especiais, que quando Jesus escolheu 12 de toda a nação de Israel, Jesus escolheu 12, quem ela escolheu? Meus 2 filhos.
como meus filhos são especiais. Jesus ama tanto eles, eu amo eles, todo mundo ama eles. E eles amam tanto a Jesus, eles deixaram tudo, deixaram a atividade, deixaram o barco, deixaram as redes, deixaram a pesca para andar com Jesus. Isso já era no final do ministério de Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém. Aí ela pensou assim, eles são tão dedicados, são tão leais a Jesus, eu vou pedir para Jesus aquilo que eles merecem. O melhor lugar no reino de Deus, o melhor lugar no reino de Cristo. Jesus não falou que ele restauraria? Havia profecias que viria o Messias, que restauraria a nação de Israel, e não só ela, mas era um pensamento da época, que Jesus ia se assentar no trono de Davi, e as nações, o mundo viria ali, dali ele governaria o mundo. E qual era o melhor lugar então? Sabe como é que ela imaginou, queridos? Ela imaginou assim, Jesus num trono reinando, um governo mundial, mas ela imaginou não só Jesus, ela imaginou mais um trono à esquerda e mais um trono à direita. E quem que ela imaginou sentado naquele trono da direita e da esquerda? Os filhinhos da mamãe. Tiago e João, né? Um à direita e outro. Que coisa linda isso, né? Que mamãe especial. Essa é uma mamãe que ama os filhos, que é o melhor para os filhos. Então ela imaginou isso, ela pensou, e assim como ela imaginou, ela fez. Versículo 20 e 21 nós lemos que ela se aproximou de Jesus, ela se prostrou diante de Jesus e pediu. Agora, o que esse pedido revela, queridos? Não entra no mérito ainda do pedido, mas o pedido revela uma mãe zelosa pelos seus filhos. É ou não é? Ela não queria o melhor para os filhos? Aquilo que aos olhos dela era o melhor, ela queria para os seus filhos. Ela era uma mãe que amava os seus filhos, ela era uma mãe zelosa, mas também revela algo mais, que ela era uma mulher de fé. Ela acreditava em Jesus, ela acreditava nesse reino, ela acreditava que Jesus é rei, que Jesus tinha um reino, que Jesus ia governar. Isso é fé. Ela tinha tanta fé nesse reino, nesse governo, que ela imaginou João de um lado e o Tiago do outro, governando com Jesus. Agora, o que ela não compreendia é o que significa a grandeza desse reino. E depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, em primeiro lugar, nós podemos dizer que a mãe de Tiago e João era uma mãe coruja. Sim ou não? O que é mãe coruja, gente? Vocês disseram sim, então? Cuidadosa? Você sabe de onde surgiu essa expressão, mãe coruja? Então vou dar uma dica para vocês. Nasceu de uma fábula, escrita por La Fontaine e reeditada em português por Monteiro Lobato. Então a fábula conta a história de uma águia e de uma coruja que brigavam muito. As duas são aves de rapina, as duas se alimentam de carne, são carnívoras. E elas brigavam muito por causa dos seus filhotes. Aí um dia elas entraram num acordo, fizeram uma trégua de paz. Eu não vou mexer com os seus filhotes e tu não mexe com os meus. Aí a águia perguntou para a coruja assim: mas como é que eu vou saber quais são os teus filhotes quando eu estiver caçando? Me descreve. Então a águia pediu para a coruja: me descreve como são os teus filhotes, e quando eu sobrevoar e atacar eu não vou comer os teus filhotes. Daí a coruja descreveu os filhotes dela. Como é que a mamãe coruja descreveu os seus filhotes? Os mais lindos, os mais bonitos do bosque, da floresta, né? Os mais fofos, os mais inteligentes, né? E outro dia estava lá a águia caçando, né? Sobrevoando, né? Aí lá de cima ela avistou no bosque um ninho com os filhotes dentro. Aí ela olhou assim, que essa visão de águia é um negócio fantástico, né? Ela avistou
E no parecer dela, aqueles filhotes eram o quê? Feios. E o que ela concluiu? Posso comer. Vou atacar. Cara, e ela funilou aquelas asas que nem um míssil, né? E mergulhou, né, cara? Para atacar o ninho. Só que quem que estava de olho no ninho também? A mãe coruja. Aí deu ruim, não deu para a águia pegar os filhotes. Então, daí nessa fábula nasceu essa expressão, mãe coruja, aquela mãe zelosa, aquela mãe protetora, aquela mãe que cuida, porque de fato as corujas são mães super protetoras. E como toda fábula também tem a sua moral, né? Em relação aos filhotes da coruja, ao que o feio ama, bonito lhe parece. Entenderam isso? Ao que feio ama, bonito lhe parece. Então, queridos, aqui nós mostramos aqui um pouco daqui a uma mãe coruja, ou seja, mães corujas são zelosas, mães corujas defendem os seus filhos com unhas, garras, bicos e dentes, com tudo. Essas são as mães superprotetoras, mães zelosas. E aqui nós vemos essa mãe que, para as mamães, seus filhos sempre serão os melhores. Para as mamães, seus filhos sempre vão ser os mais especiais, apesar de serem cheios de defeitos. Mas para a mamãe, eles são os mais lindos, os melhores. Sabemos que a mamãe do João e do Tiago aqui não foi feliz no pedido. Mas mãe é assim mesmo, às vezes dá bola fora, né? Mas mãe tenta. Ela exagera às vezes na força, na tentativa, né? Mas ela tenta. Porém, embora o pedido não tenha sido atendido, embora o pedido tenha sido errado, a atitude dela foi correta. Vocês perceberam que ela se aproximou de Jesus, chegou bem pertinho e ela se prostrou, se ajoelhou aos pés de Jesus, numa atitude de reverência, numa atitude de adoração, e começou a interceder pelos seus filhos. E essa, mamães, papais também, mas aqui falando mais para as mamães, essa é uma atitude que agrada ao Senhor. Mães que vão à presença do Senhor em adoração, em reverência, que se prostram, que adoram ao Senhor e que intercedem por seus filhos. E esta é uma grande necessidade hoje. Se o mundo está difícil para os adultos, muito mais para as crianças que têm a mente como uma tela em branco e estão na escola primária já recebendo conceitos errados. Então, queridos, essa é uma atitude de uma mãe zelosa, uma mãe que vai à presença de Jesus, uma mãe que ora para os seus filhos. Você já deve ter ouvido isso. Mães de joelho, filhos em pé. São as mães que sustentam seus filhos em oração, apresentando dia após dia. Não é uma vez num culto, quando o bebê apresentar ao Senhor. Isso é algo importante, sem dúvida. Mas é dia a dia que a mãe tem que apresentar os seus filhos a Deus, orar pelos seus filhos, interceder, pedindo a bênção do Senhor, pedindo a provisão de Deus sobre os seus filhos, pedindo a proteção de Deus sobre os seus filhos, pedindo o livramento do Senhor sobre os seus filhos. O Senhor, livra os meus filhos de toda espécie de mal, livra das más influências desse mundo, livra das más companhias, livra dos assédios, livra dos abusos, livra das drogas. Tem tanta gente mal intencionada, livra de acidentes, de atropelamento, livra de doenças. Tem tantas coisas ruins acontecendo, queridos. Então, dia a dia, a mãe é aquela que ora pelos filhos. Senhor, eu te entrego nas tuas mãos o meu filho, cuida dele, conduza a ele, Senhor, que ele possa crescer em graça, em conhecimento, Deus, que desde cedo ele conheça o Senhor, Senhor, se revele ao coração do meu filho, da minha filha, que desde cedo ele te ame, que desde cedo ela aprenda a andar nos teus caminhos, ó Senhor, que seja uma pessoa de fé, que seja um cidadão de bem, que cresça como uma criança saudável.
e seja alguém do bem na sociedade. Esse é o papel de uma mãe cristã. Uma mãe que direciona a flecha. Um dia essa flecha vai ser solta do arco, mas são os pais, é a mãe que está ali ensinando, direcionando o futuro. Orem para que os planos de Deus se cumpram na vida dos seus filhos, que eles amem a Deus e andem nos caminhos. Senhor, hoje eu estou levando meu filho para os teus caminhos, hoje ele congrega porque eu vou, mas quando ele for adulto, Senhor, que ele possa andar nos teus caminhos. Hoje tem meus filhos aqui, os dois casados, com as esposas, mas quando eles estavam em casa eu perguntava para eles: quando você sair de casa, quando o pai, ou se o pai partir para estar com Jesus, vocês vão continuar andando com o Senhor Jesus? Eles diziam: vamos, pai. E hoje eu me alegro, não estão mais debaixo das asas da mãe. Hoje foi bom estar junto. As norinhas fizeram o nosso almoço hoje, foi muito bom. Inclusive, sugiro que a gente faça isso mais em seguida. Né? Foi bom. Não lavei a louça, né? A família lavou. Uma bênção. Então, queridos, mas hoje eles andam, isso é graça do Senhor. A maior alegria como mãe, como pai, é saber que nossos filhos amam a Jesus e andam na verdade, queridos. Sabe, se isso acontecer, eu estou satisfeito. Talvez meu filho não seja um grande empresário, não seja alguém grande aos olhos do mundo, mas se ele estiver servindo a Jesus e sendo um testemunho para Cristo, glória a Deus. Melhor coisa é isso, queridos. Ter filhos que amam a Jesus, que amam a palavra de Deus, que amem pessoas. Isso tem muito a ver com a mãe, com o pai também, mas a mãe, naquela primeira infância que é tão presente na vida dos filhos. Ela era uma mãe coruja, certo? Uma mãe zelosa pelos filhos. Em segundo lugar, eu falei que ela era uma mulher de fé. Ela tinha uma certeza: Jesus é um rei. E um rei tem um reino. Ele vai governar. E com essa fé, ela imaginava não apenas um trono sozinho com Jesus, né? Mas um trono de um lado com Tiago e outro trono do outro lado com João. E lá estavam sentados eles. Agora, queridos, eu quero chamar a atenção só para algo que você pode ver em casa. Quando a gente vê essa atitude aqui, a gente pensa que é só uma coisa da mãe, mas eles combinaram juntos isso, tá? Se você pegar o texto de Marcos 10, você vai ver o João e o Tiago pedindo isso para Jesus. Os estudiosos dizem que não há contradição, mas que eles apelaram à mãe porque a mãe vai sensibilizar mais Jesus, né? A mãe vai sensibilizar. Como é que a gente vai dizer não para uma mãe? Mas eles combinaram isso em casa. Isso não foi espontâneo assim do nada, assim a mãe pediu para Jesus. Eles estavam de acordo com esse pedido. Tanto que a censura de Jesus foi para os dois depois, não foi para a mãe. Então eles estavam gostando dessa ideia deles estarem assentados à direita e à esquerda de Jesus, nesse reino, reinando com Jesus. O verso 22 ao 24, Jesus disse, olha que está no plural aqui, não está? Para a mãe. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Aí Jesus pergunta para eles: podem vocês beber do cálice que eu vou beber? E o que eles responderam, cheio de autoconfiança ali? Sim, podemos, claro que sim, né? Excesso de autoconfiança ali. E Jesus falou, certamente vocês beberão. Eles não estavam entendendo nada aqui, queridos. Eles não estavam nem entendendo o que Jesus estava falando. Certamente podemos beber sim, né? Daí Jesus falou, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos, não com a mãe, certo? Os dois irmãos, estavam os 12 ali.
Queridos, antes de censurar essa mãe aqui, quantas mães não pensam assim hoje também, né, queridos? Não vamos condenar tanto essa mãe, né? Quantas mães pensam assim, ó, o meu filho é o mais inteligente da sala de aula. É ou não é? Não, a minha filha nos esportes é a melhor atleta da escola. Ai, a minha filha é a mais linda, quando vai com aquele lacinho no cabelo, então. Isso é muito de mãe. Mãe apaixonada por seus filhos, suas filhas, e é natural isso. O meu filho é o melhor músico. Ai, o meu adolescente é o mais espiritual da igreja. Quando ele vai lá na frente se apresentar, todos são bonitos, mas meu filho se destaca. Ele nasceu para isso. Então é uma coisa muito de mãe. Essa mãe estava assim, né? Agora, o pedido dela foi infeliz, mas serviu para mostrar, para revelar um amor de mãe, querendo garantir o melhor lugar para os seus filhos. Agora, amor de mãe é sacrificial. A mãe não fica só no campo da emoção. A mãe não fica só no desejo, ela vai atrás. Já viu isso? Vocês viram nesse texto que mencionou o nome do pai, do Tiago e do João? Qual era o nome dele? Zebedeu. Mas só mencionou o nome, cadê o pai nessa hora? Não foi a mãe que foi atrás? Não é assim, muitas vezes. Chega na reunião da escola, cadê o pai? O pai mandou a mãe ir. Tem que levar uma criança no médico, quem vai? Cadê o pai? Rapaz, sempre a mãe, né? A mãe, o pai, não, tá bom, deixa, se ficar mais ruim a gente leva, né? A febre só deu 38 ainda, né? E vai. A mãe não, a mãe vai atrás, ela luta, ela não se conforma, a mãe não fica só desejando, ela vai atrás das coisas para os filhos. Ela não deixa voltar. Antes eu brinquei que a mãe desejava o último pedaço, mas minha mãe me contava essas histórias, quando a gente passou tanta dificuldade quando criança, que minha mãe deixou de comer para dar para mim e para meus irmãos, isso é verdade, não é exagero, isso aconteceu mesmo. Então, queridos, mãe é isso. Eu vi um videozinho essa semana, queridos, de um búfalo, onde um leão atacou um filhote. Tinha uma manada de búfalos aqui, um filhotinho estava mais distante, e um leão veio e, com tudo, queridos, focado, né? Se jogou, mas não deu, acho que 4 segundos, veio um búfalo mãe com chifre, cara, pegou aquele leão, jogou para cima, e veio mais 2, 3 leões, e ela ficou sozinha em roda daquele filhote, lutando com aqueles leões, e aquilo foi para você, daqui a pouco ela vai cansar, porque os leões estavam em maioria ali, mas começou a vir toda a manada, e protegeram o filhote, e os leões tiveram que fugir. Leões. O que é uma mãe? Uma mãe é capaz de morrer pelos filhos, né? Então mãe é assim, mãe é valente, tem uma força, e às vezes mãe passa do limite, não passa? Por querer o melhor para os filhos. E aqui nós vimos uma mãe que exagerou um pouquinho. Agora, pela reação dos apóstolos, nós podemos imaginar a cara deles. O texto fala que eles ficaram indignados, eles ficaram irados. Eu não sei porquê, mas eu sempre fico imaginando a cara do Pedro. Acho que eu estou olhando muito de Chosen. Tem que ser o Pedro. Cara, ele ficou, eu acho que ele deve ter pensado, que palhaçada é essa? Que ridículo esse negócio. Que sem noção. Estão achando que são melhor que a gente aqui? Estão achando que são melhor que nós? Cara de pau, como é que se atrevem? Então, queridos, o pedido dessa mãe revela o que ela não entendia, o que significava grandeza no reino dos céus. E no versículo 22 e 23 a gente vê isso, que Jesus não se dirige à mãe para responder, mas se dirige aos filhos. Ele dá essa resposta aqui em 3 partes, que a gente vai dividir agora para caminhar para o final.
versículo 22 e 23. Primeiro, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, foi o que Jesus respondeu para eles. Então, Jesus, se você pegar o contexto um pouquinho antes, vai perceber que Jesus está no final do ministério dele. Jesus estava se dirigindo a Jerusalém, e os discípulos alimentavam essa ideia de que Jesus se tornaria um grande rei político, e se assentaria no trono em Jerusalém, e restauraria a glória de Israel. Então, sentar à direita e à esquerda simbolizava honra, simbolizava poder, e essa expectativa levou essa mãe e os filhos Tiago e João a pensar: é agora ou nunca, é agora que eu vou pedir isso, ou vai passar o momento. E Jesus fala no plural, nem mãe, nem filho sabiam o que pediam, não é só a mãe, nem João e Tiago sabiam o que estavam pedindo para Jesus. Jesus estava a caminho da cruz, da morte, do sacrifício, da entrega final, e não a caminho de uma revolução política. Então, esse pedido era um pedido totalmente inadequado. Era um pedido influenciado pela visão mundana de poder, de status, de influência, de glória, por uma busca por proeminência, por prestígio, por poder, por honra. Não bastava para eles estar entre os 12, não bastava para eles entre os 12 estar no círculo mais íntimo de Jesus, entre os 3 mais íntimos. E quando a gente pensa no coração humano, não há limites, queridos, para o anseio do nosso coração, vaidoso, egoísta. Uhum. Gerson, até aqueles que andam mais perto de Jesus estão sujeitos a cair em pecado, e caem hoje ainda, muitos, entendeu? Isso acontece, né? Por isso que eu digo, essas histórias estão aqui, não estão tão distantes de nós. O coração do homem continua o mesmo. Quantas vezes nós vimos homens de Deus, mulheres que são referência para nós, daqui a pouco tem um escândalo que caiu, por causa da vaidade, por causa do orgulho. Pessoas que até então eram tão próximas de Cristo, mas que comprometeram por causa desse tipo de... seu próprio coração, né? Se perverteu. Está cheio de exemplos aqui, que por ética não precisa nem mencionar o nome de ninguém, né? Então, querido, segunda pergunta para o Tiago e para o João. Jesus fala: podem vocês beber do cálice que eu vou beber? E, queridos, quando se fala, Jesus está falando de cálice, ele está falando do sofrimento que ele vai experimentar. Ele está falando do sofrimento da vida cristã. Ou seja, não há glória que não seja precedida de sofrimento. A Bíblia deixa isso muito claro, queridos. Não há glória, não há coroa de glória da salvação sem antes passar pela cruz, sem renunciar a si mesmo. Nós cantamos que Jesus tem o nome acima de todo nome, mas lá em Filipenses que ele se esvaziou de toda a sua glória, se tornou servo, se tornou humano como nós, e na condição de servo foi para a cruz, para morrer pelos nossos pecados. Então não existe coroa, não existe glória sem cruz antes. Mesmo sem entender que beber do cálice de Cristo envolvia o sofrimento da vida cristã que os aguardava, eles responderam: podemos sim. E Jesus confirma: certamente vocês beberão do meu cálice. E eles, assim como eles prometeram que poderiam, eles foram leais.
Eles beberam do cálice e foram leais até o fim. Lembrando que Tiago foi o primeiro mártir da igreja, o primeiro apóstolo a morrer, decapitado por Herodes. E o seu irmão João foi o último dos apóstolos a morrer. Foi exilado na ilha de Patmos por causa de ser perseguido pelo evangelho. Então os dois realmente beberam do cálice. Ninguém alcança a glória se antes beber do cálice. A terceira resposta: esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Jesus está dizendo, a graça de beber do cálice, de participar do meu sacrifício, do meu reino, isso eu dou a vocês. Mas quanto ao lugar onde cada um vai ter nesse reino, isso está determinado por meu Pai, não cabe a mim. Isso eu não posso atender. Então, queridos, mães que amorosamente lutam para que seus filhos ocupem os lugares mais proeminentes, simplesmente pela proeminência, mas não para servirem a Deus neste mundo, precisam entender que o melhor para os filhos era o que Deus quer para eles. E isso, queridos, guardem isso no coração, porque tem muitos pais cristãos que dão a vida para que os filhos tenham a melhor escola, a melhor roupa, a melhor educação, o melhor carro, a melhor casa, o melhor curso, a melhor faculdade. Sabe, querem que o filho seja alguém de sucesso, de proeminência nessa vida, e são reconhecidos como tal muitas vezes, mas longe de Deus. Fale o mais importante, não faz do filho um cidadão, alguém que ama Jesus, alguém que anda com Deus. A maneira de não fazer pedidos tolos é orar dizendo, Senhor, olhe para os seus filhos, mas no final diga, Senhor, seja feita a tua. Quando Jesus foi para o Getsemane, ele orou, Pai, se possível for, afaste de mim este cálice. Era o cálice da morte dele. Ele suou sangue, tamanha angústia. Pai, eu preciso mesmo passar pela cruz. Não há outra maneira, eu vou ter que ficar longe do Senhor mesmo por um tempo. Coisa que nunca tinha acontecido na Trindade. Não estar em comunhão. Mas não havia outra maneira. O silêncio do Pai foi bem claro como um não. Só existe esse caminho. E Jesus foi à cruz e sobre ele foi lançado todos nossos pecados, a humanidade toda. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A ira de Deus caiu sobre a cruz. Todo o pecado, toda a podridão, toda a imoralidade, toda a corrupção, em Jesus, numa só pessoa, sendo julgada, sendo esmagada, sendo castigada. Um justo, alguém que não tinha pecado. O que matou Jesus não foi a dor dos pregos, foi o nosso pecado. As pessoas ficavam horas e horas e não morriam, tinham que quebrar as pernas de outros que foram crucificados para morrer. Jesus em poucas horas morreu. Tamanha angústia, tamanha esmagado de pecado, de culpa que não era dele que ele teve que carregar. Mas ele, Pai, seja feita a tua vontade. Jesus nos ensinou a orar assim. Porque nós queremos o nosso melhor para os nossos filhos, mas aquilo que nós queremos pode não ser o melhor. Aquilo que aos nossos olhos é melhor pode não ser o melhor. E o que é o melhor para os nossos filhos? O que Deus tem para eles. O que Deus quer para eles é o melhor. Senhor, seja feita a tua vontade. Se estiver dentro da vontade de Deus, Ele pedirá, Ele dará aos nossos filhos o que pedimos. Deus nos ama e sabe o que é melhor. E versículo 25 e 28, então agora realmente para encerrar, Jesus os chamou e disse, vocês sabem
que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, mas não será assim entre vocês. Ele estava achando que o reino de Deus é como o reino do mundo. Isso não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? Servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem. Olha o nosso modelo aqui, olha o nosso exemplo aqui. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Os mais próximos de Jesus caem no erro de querer honra para si, de querer glória para si, de querer status, de querer poder. Irmãos, infelizmente no meio evangélico tem tanto disso, né? Eu tenho dificuldade de ver Jesus e algumas autoridades eclesiásticas, que eles têm dificuldade mesmo, não consigo ver. É tanto glamour hoje, é tanto estrelato, é tanta ostentação, que fica difícil de ver Jesus ali. Tanto poder, quase divindades no meio cristão. Os demais apóstolos haviam ficado indignados com Tiago e João, de certo também almejavam as mesmas posições. Por que ficar tão irado? Mostrava que o coração deles também talvez tenham se imaginado nesse lugar. Jesus inverte a lógica humana. Jesus havia dito que o maior no reino dos céus é como uma criança que se humilha. O reino de Deus não é como os reinos desse mundo, cristãos com mania de grandeza. Minha mãe dizia, esse guri parece que tem o rei na barriga. Mania de grandeza. Ela falava assim, quando alguém se achava muito, né? Então, mas tem muito cristão assim, queridos, parece que tem um rei na barriga, não no coração. Grandeza no reino de Deus não é medida pela posição de autoridade, mas está no serviço. O maior líder é o maior servo. Jesus é o maior líder, ninguém será maior do que Jesus, queridos. Ele foi o maior servo. A honra está na humildade. O maior chamado não é para governar, o maior chamado é para servir. A disposição de servir com amor sacrificial começa no coração. Quem se envolve na igreja esperando que na liderança, irmãos, é um lugar de status, quem tem essa visão romântica, vem trabalhar na frente para te ver como rapidinho você desencanta com isso. Quanto maior a autoridade, irmãos, eu sou o maior servo aqui, queridos, eu sirvo a todos. Eu lavo os pés de todos aqui. Ser membro é fácil. Vai ser pastor, vai ser um líder. Mas é amor sacrificial. Porque amamos a Jesus. Porque amamos ao Senhor. Servimos a homens, a mulheres, a crianças como servimos ao Senhor. Como se fosse ao próprio Senhor. Porque um dia a gente quer ouvir do Senhor Jesus. Foi a mim que fizeste. Quando estive com fome, me deste de comer. Quando eu estive com sede, você me deu de beber. Quando eu estive nu, você me vestiu. Quando eu estive enfermo e preso, você foi me visitar. Eu quero ouvir isso de Jesus, queridos. Então, se eu faço hoje para as pessoas, não é por causa de um salário, viu, queridos? Se fosse por isso, eu teria escolhido outra profissão. Mas é porque eu amo ao Senhor e um dia quero ouvir dele isso. Venha bendito do meu Pai. Esse é o meu alvo de vida. Um dia eu ouvi o Senhor Jesus dizendo, venha, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo.
Vamos ficar em pé? Mamães e papais, Deus os conduz por caminhos certos, amém? Nós vimos uma mãe amorosa, zelosa, mas que por falta de entendimento fez um pedido errado, mas ainda assim Deus a conduziu ao caminho certo. Deixa com Deus. Graças a Deus pelo amor das mamães. Graças ainda pelo amor de Deus que excede em muito o amor de mãe. Que cada mãe saiba afinar cada vez mais o seu amor pelos filhos, com o amor de Deus por eles. Servir é o caminho para a grandeza, servir uns aos outros no amor de Cristo. E quando a gente fala em servir, queridos, é uma vida. Não pensa na igreja, é servir na sua família. A Bíblia fala servir uns aos outros com amor de Cristo, no temor de Cristo. Sabe aquele marido que serve a sua esposa, que cuida da sua casa, ele serve, é o servo do Senhor dentro da sua casa, serve a sua esposa, serve os seus filhos. Sabe aquela esposa que é serva do Senhor no seu lar, ela serve o seu marido, ela serve os filhos. É ser servo, queridos, no trabalho. Você está trabalhando, não importa qual é a empresa que você trabalha, seu escritório, mas você é um servo de Cristo ali. Você está ali mais do que para ganhar o teu salário, você está ali para tornar Deus conhecido. Então, quando você está servindo ali, mesmo que seja um ímpio, faça como se fosse a Cristo, e o próprio Deus aceita isso como um culto de adoração. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, Paulo diz aos Coríntios, faça isso para a glória de Deus. E ainda que seja uma rotina de casa, dona de casa, não trabalhe fora, você pode estar lavando a louça, pode estar servindo a sua família, lavando uma roupa. Isso é adoração ao Senhor, se você faz como se fosse para Ele. É servir ao Senhor. Orar por pessoas, evangelizar, levar pessoas a Cristo, é servir ao Senhor. É servir na sociedade, ser exemplo. Está cheio de mau exemplo aí. Quando alguém faz algo que seria o normal, eles aparecem na televisão. O cara achou uma carteira e devolveu com os cartões, com dinheiro para o dono. Cara, tu aparece até no Fantástico. O que é óbvio. Servir ao Senhor. Ser servo de Deus. Amor sacrificial a Cristo, a Deus, em todos os lugares. E assim Cristo é glorificado. Maior é o que serve. Maior é o que serve. Essa é a grandeza do reino de Deus. Amém? Eu quero, antes de encerrar, orar por todas as mamães. Vou deixar a apresentação primeiro, né? Então tá, vamos sentar, depois vai ter um momento ainda, e vou orar com as mamães depois. Temos alguns avisos agora. Oi. Que legal, hein? Que bênção, que palavra, senhores e senhoras. E que legal, muito bom ouvir isso, não é bom? Ouvir a palavra do Senhor ser ministrado. Gente, olha que bênção. Vocês não acham que podia ter 10 vezes mais pessoas ouvindo isso aqui hoje? Vocês não acham que talvez tenha gente que está em casa agora sofrendo, triste, deprimido? Ou em algum lugar pior ainda? Poderia estar aqui, ouvir essa palavra, essa bênção que o Senhor nos ministrou. Então, por isso é importante, convidem pessoas, sejam ousados. A Bíblia diz que é só ir, abre a boca que Deus fala por ti. E a gente pode colocar mais pessoas aqui. Em breve, novidades, teremos mais espaço. Não vou falar agora. Mas teremos mais espaço para colocar mais gente aqui
para abençoar mais pessoas com essas palavras. Então, gente, o que aconteceu na semana passada? Na sexta-feira aconteceu o encontro de homens, o pessoal se reuniu, orou, conversou. Isso é muito importante, andar junto. Você que tem disponibilidade, participe de todos os eventos e os encontros da igreja. Isso é bom demais. Essa semana nós teremos, então, gente, já indo para a semana, segunda-feira à noite, reunião da diretoria. Por que a gente avisa essas coisas? Puxa, mas o pessoal da diretoria deve ter um grupo, e tem. Por que eles não falam lá? Para que você lembre de orar por isso. Todo e qualquer movimento da igreja, orem pelo movimento, orem pelos encontros, orem por discernimento. Então é importante, segunda-feira à noite, reunião de diretoria. Terça e quinta, grupos livres nas casas. 19h30 ou 19 horas, no caso de quem vai no grupo de Rio dos Cedros. Se você não vai em um grupo, converse com a gente, que tem vários grupos nas cidades da região, inclusive, para você participar durante a semana e andar juntos. Quarta-feira temos reunião, oração às 6h30 dos presbíteros e pastores. Então, esteja em oração na sua casa por isso. E à noite, essa grande bênção que tem sido o curso do Setiel às 19h30. Quem está fazendo o curso, venha então na quarta-feira, 19h30. Quinta-feira à tarde, 15 horas, encontro Mulheres Enraizadas. É claro que no domingo que vem, às 19 horas, gente, lembra, não fica só para ti, como foi falado no começo. Não guarda assim, aquele último pedaço de bolo só para ti. Faz que nem as mães, entrega. Então, convida pessoas para vir aqui nesse banquete espiritual. Gente, hoje é aquele dia que vocês tanto temiam e chegou. Eu vou cantar um pedaço de uma música para vocês. Porque esse último recado é com música. Vamos ver quem lembra de uma musiquinha que é assim, ó. Lar, doce lar, como é bom para lá voltar, pois ali existe amor e a benção do Senhor. Vocês lembram dessa musiquinha? Ah, aleluia! Por que eu cantei isso? Ó, pessoal do louvor, vocês ficam tranquilos, domingo que vem comigo vai ter 15 segundos de louvor, e aí a gente vai para o culto. Por que eu falei isso, queridos? Já tem a data, agora aquele uhul de novo que ficou legal, do nosso retiro de família. Oh, glória, vocês estão empolgados. Gente, 12 e 13 de julho. 12 e 13 de julho, ali em Dayal, no Vida Nova, né? Mesmo lugar do ano passado, mesma brincadeira, mesma palavra abençoada, mesma palavra não vai ser outra, mas a mesma qualidade de palavra. Então você chega já na sua agenda. Gente, falta bem mais de um mês, né? Então, 12 e 13 de julho, trava a sua agenda, ó, sábado e domingo, vai ser aquele super encontro que foi abençoado igual ao ano passado, certo? Então, eu cheguei a cantar para vocês gravar. 12 e 13 de julho, trava a sua agenda, que é o nosso retiro de famílias. Ainda não, mas fiquem tranquilos, vocês sabem que ninguém fica de fora. A gente vai fazer movimento. Gente, eu só tenho a data, tá? O que vai ser a programação, horários, não temos ainda. É só para travar a data. Não vai ser muito diferente, imagino, do ano passado. Houve um pouquinho de acréscimo, parece, no aluguel, alguma coisa assim, certo? Mas fiquem tranquilos, ninguém vai ficar de fora. Só hoje vocês têm que fazer o seguinte, convidar pessoas e travar a data. Certo? Combinados? Mais para frente, próximos cultos, a gente traz mais detalhes. Olha que legal, está tudo pronto. Como é que está lá? Eu estou liberado aqui.